Vamos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre mudança de estação. Se você é uma pessoa ligada, sabe que nós estamos entrando na primavera. Primavera fala de um tempo de florescer, fala de um tempo de crescimento, um tempo de transformação. Então, nesse momento, eu quero te convidar a entrar nessa nova estação. A nova estação não é para todo mundo. A nova estação é para quem tomou a decisão de mudar, que escolheu que a estação passada não serve mais para o que está vindo. Isaías 43 vai dizer que eis que eu faço algo novo que já está vindo. Você não percebe? Então, a mudança de estação, às vezes, ela pode ser muito sutil. E você pode não perceber e querer ficar deitada, querer ficar estagnada de um lugar aonde Deus já te mandou sair. Então, se esse é o seu caso, se você precisa se posicionar para entrar na nova estação, já pega teu caderno, porque teremos coisas muito, muito preciosas, muitas chaves hoje. E eu estava na dúvida, né? Depois do desafio A Casa Limpa de hoje, eu estava na dúvida se deveria seguir ou não com o plano, né? Então, o Senhor me convenceu, né, que eu deveria continuar. Então, por isso estamos aqui. Estamos aqui porque temos uma palavra, temos uma direção do Senhor. E aquilo que Ele precisar mudar no meio do caminho, eu creio que Ele fará, né? Então, eu sempre sigo um princípio que se eu não sei o próximo passo, eu vou continuar obedecendo a instrução antiga, até que Deus me dê uma nova direção. Então, vamos orar? Pega sua Bíblia, seu caderninho, para fazer as suas anotações, porque hoje a gente começa uma nova estação. Hoje estão oficialmente começando as atividades da mentoria Essência Real. E ela começa quando você aprende a discernir, tem consciência de que há uma mudança de estação, para que você entre no novo de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, somos gratos pela cruz, somos gratos pelo sacrifício de Jesus, somos gratos porque em todas as coisas o Senhor coopera para o nosso bem. Não importa quantos erros nós cometemos, quando nós estamos diante do Senhor, aos pés da cruz, tudo é consumado, toda dívida é paga, todo pecado é perdoado, e nós entramos nesse lugar de perdão, de graça, de acessar o trono da misericórdia, porque assim diz a Tua palavra, que aquele que confessa e abandona, encontra a misericórdia. Nós queremos abandonar, meu Deus, toda a ferramenta, toda a estratégia do inferno, queremos entrar, Senhor, numa nova estação, guiada pelo Teu Espírito Santo. Seja bem-vindo, Pai, nesse lugar, seja bem-vindo na vida de cada uma das Tuas filhas, Pai, derramando da Tua graça, da Tua provisão e da Tua proteção. E faz o novo, Senhor, de novo, porque só Tu podes fazer todas as vezes que precisamos. O Senhor é aquele que tem uma porção nova, e por causa da Tua graça e por causa do Teu favor é que estamos aqui. Nós te damos boas-vindas, Espírito Santo de Deus, para essa nova estação. E te convidamos para andar conosco, estar conosco, para nos levar para o novo que o Senhor está criando, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindas. Nossa palavra está em Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Cântico dos Cânticos é um livro muito fechado, não é um livro que você vê as pessoas ministrando por aí, porque ele de fato tem muitos códigos. E hoje nós vamos liberar alguns desses, por quê? Porque nós estamos entrando na primavera. A primavera é tempo de florescer, é tempo de ver as flores, os frutos, é tempo de você perceber aquilo que foi gerado em estações passadas, aquilo que foi plantado. Chegou o tempo da colheita. Então, Cantares, capítulo 2, vai dizer assim: eu sou uma flor de Saron, né? Tem versão que fala, eu sou uma rosa de Saron, um lírio dos vales. Essa é a percepção da amada, é como ela se vê. Eu sou, né? Mas o que era o Saron? O Saron era uma terra fértil, era uma terra que gerava muitas flores lindas, belíssimas e preciosas. Então, a visão que a amada ela tinha de si mesmo era uma visão de que ela era uma rosa de Saron. Algumas versões vão dizer que ela era como se fosse um narciso ou uma tulipa, porque a rosa de Saron, ela é uma rosa que é mais moderna, não é da época da Bíblia. Tá? E aí o noivo vai corrigir a perspectiva dela. E é muito interessante que essa mudança de perspectiva, quando ele vai ajustando, isso só pode acontecer num lugar. E a gente vai descobrir nesse texto onde é que essa mudança de perspectiva ela acontece. Ele vai dizer:
como um lírio entre os espinhos, é a minha amada entre as jovens. O lírio fala de beleza, fala de pureza, fala de graça. Só que ele fala entre os espinhos. Então ela está numa posição. Entenda que mesmo essa posição, e quando a gente vai para a parábola do semeador, a gente vai ver que as sementes que caem entre os espinhos são sementes que têm dificuldade de frutificar. Por quê? Porque elas são sufocadas. E pelo que essa flor ela é sufocada? Pelo preocupação com as coisas da vida, pelo engano das riquezas. Isso vai sufocar o crescimento e a multiplicação. Então ele vai dizer para ela: você é o lírio entre os espinhos, permaneça. Porque quando você está com o noivo, quando você está com o rei, não importa o tamanho da tribulação que vai levantar, que vai tentar sufocar o teu relacionamento com Deus. Se você permanecer, você vai frutificar. E é exatamente isso que acontece com a sunamita, né? Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Então aqui ela está clamando por um lugar onde ela tem provisão. Só que esse nível de provisão que ela tem aqui é um nível de provisão aonde ela olha para o amado, aonde ela coloca as suas expectativas nele, no lugar certo, a sombra dele, a proteção, a provisão, o cuidado, tá ali. Só que aí o que acontece em seguida? O que ela diz? Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Isso é muito interessante, eu fiquei me perguntando se ela já estava clamando, né? Ela estava num lugar de acesso, ela estava num lugar de provisão, mas aí ela disse que ele tirou ela desse lugar, aonde estava a macieira frondosa, bonita e tal. E em algumas culturas, a macieira, ela é muito reverenciada como provisão, tá? Como suprimento. E aí ele tira ela desse lugar e leva para a sala do banquete. E o que era a sala do banquete? Era um cômodo que ficava abaixo da sala do trono, aonde o rei levava convidados especialíssimos. Não era para todo mundo, era um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, um lugar de provisão, um lugar onde havia troca de segredos, intimidade profunda. E aí ela entende esse lugar e aí ela quer ficar nesse lugar. Ela quer ficar nesse lugar de intimidade, porque ela vai dizer o seguinte. E aí quando ele fala que o estandarte sobre mim é o amor, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, essa aqui é a minha noiva amada. A bandeira representa a posse, representa a possessão. Eu lembro a primeira vez que Deus me falou sobre a bandeira, né? Assim que eu mudei para Alcântara, assim que eu mudei para essa casa, Deus veio e me disse, eu estou instalando uma bandeira sobre a tua casa, porque a tua casa é minha. Fala de honra, fala de proteção, fala de cuidado, fala de pertencimento. Então ele está dizendo para todo mundo que a amada é dele. E aí ela vai dizer o seguinte, por favor, sustenta-me com passas, revigora-me com maçã, pois estou enferma de amor. E ela quer ficar nesse lugar de intimidade. Por que eu sei disso? Porque ela vai dizer, olha, o seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, o seu braço direito me abrace. Olha, mulheres de Jerusalém, eu faço jurar pelas gazelas e servas do campo, não despertem nem provoquem o amor enquanto ele queira. Ela estava num lugar de intimidade profunda e intensa e ela queria ficar ali. Ela queria ficar naquele lugar de aconchego, de cuidado, de proteção, de provisão, de suprimento absoluto, porque a sala do banquete era um lugar para isso. Era um lugar onde o nível de intimidade era tão profundo que ali os dois eram supridos. Só que ela vai dizer, escutem, é o meu amado, vejam, ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um servo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro. O muro fala de salvação. Então, no lugar de intimidade, no lugar de provisão, há também salvação. Há também um cuidado sobrenatural da parte de Deus para que a gente não veja, né? Não venha se perder. E aí, o que ela diz? Olha, ele está observando pela janela, ele está espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse, olha só o que ele vai dizer. Levante-se, se posicione. Aqui o lugar de intimidade é bom. Aqui o lugar de comunhão é excelente. Mas, olha, eu estou fazendo algo novo e você precisa entrar nessa dimensão do novo. Então, quando você vai para um lugar de intimidade com Deus, a ideia não é que você fique lá trancada com Ele. A ideia é que você manifeste aquilo que Ele transferiu para você. Amém? Você entende isso? Você entende que não é sobre você pegar tudo aquilo que você quer de Deus e guardar para você. É um processo de transferência, intimidade com Deus. Tem que gerar em você um lugar de serviço, um lugar de abençoar outras vidas.
E aí ele vai dizer, levante-se, minha querida, minha bela, venha comigo. Ele não manda ela ir só, ele diz, venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Apareceu flores na terra, chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha. Ele insiste muito para ela levantar, para ela se posicionar, para ela sair desse lugar. Lembra que eu disse que ela estava deitada? Ela estava deitada, ela disse, olha, não desperte, eu não quero despertar, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Mas por que ela queria ficar ali? Porque ali ela estava recebendo tudo que ela precisava, abundância, plenitude, satisfação. No original, a sala de banquete chama Casa do Vinho, tá? E lá era um lugar de celebração, intimidade e profundo relacionamento. Então ela não queria perder isso. Ela não queria perder. Só que ele diz que se você fica nesse lugar, você não vê as coisas novas que eu estou fazendo, aquilo novo que eu estou gerando, aquilo novo que eu estou trazendo à existência. E aí ele vai dizer, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, ou seja, ela está lá guardadinha. Lembra da fenda da rocha? A fenda da rocha, onde eu quero estar, né? Onde a tua presença me guarda, né? Deus coloca Moisés na fenda da rocha, coloca a mão sobre ele, ele vê toda a bondade de Deus, ele vê toda a misericórdia de Deus, toda a provisão de Deus. Mas a ideia não é que você fique nesse lugar, porque ele diz, olha, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Ou seja, chega um tempo que você precisa revelar aquilo que Deus está gerando em você. E esse é o tempo, né? O tempo da transição, o tempo de florescer, o tempo de frutificar, o tempo de manifestar. Mas aí a gente precisa ter cuidado com as nossas narrativas. A gente pode dizer, mas eu não sei como começar, eu não sei como fazer, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que vai ser. E a gente começa. E aí ela vai dizer, olha, apanhem para nós as raposinhas. As raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Ela reconhece que há um tempo de florescer. Mas ela dá uma desculpa, ó, tem uma raposinha bem ali, alguém tem que apanhar ela. Mas ela não diz, eu vou apanhar as raposinhas. A raposinha vai estragar a vinha dela. Mas ela quer que alguém vá lá e apanhe a raposa, que pega os pecados dela e confesse, que pega as coisas dela e joga fora. Como é que eu sei disso? Porque lá no capítulo 1, ela vai dizer o seguinte, fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém eu não pude cuidar. Ela está sempre responsabilizando alguém. E aí toda a vida que você tira a responsabilidade da sua costa, você está dizendo, não posso fazer nada. Minha vida está assim mesmo, ela vai ficar assim mesmo. Chegou a primavera, o ano já está acabando, agora só 2026. Só Deus sabe como será, só Jesus sabe. Mas deixa eu te dizer, é sua função pegar as raposinhas que estão estragando as suas vinhas. É sua responsabilidade guardar a sua vinha. É sua responsabilidade cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. E você só vai fazer isso quando você tiver clareza de quem é o noivo, quem é o rei, qual é a posição dela. Você lembra que Esté, ela também fez um banquete, né? Tem o banquete de Vasti e tem o banquete de Esté. E nessa mentoria a gente vai falar muito sobre Esté, sobre ambiente, sobre pessoas, sobre processos. E ali no banquete de Esté, o que ela queria? Ela queria a presença do rei. Porque na presença do rei você é suprido de tudo, todas as suas necessidades. O nível de intimidade e provisão que Deus propõe na sala do banquete é algo surreal. E Esté entendeu isso. Esté entendeu que se ela estivesse lá com o rei, se ela satisfizesse o desejo do coração do rei, o rei ia dar tudo que ela precisava. Então ela vai dizer, volte, meu amado. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, seja como a gazela ou como o cervo novo nas colinas escarpadas. E aí a parte triste, ele chamou demais. Ele disse, levanta, vambora, te move, vem comigo. Eu tô pronto para ir com você, vem comigo. Aí o que acontece no capítulo 3? A noite toda procurei o meu leito, ela ainda estava deitada. Ela ainda estava sem coragem de se levantar, ela ainda estava sem coragem de se posicionar, ela estava sem coragem de se mover. Em meu leito, aquela noite toda, meu coração ama, mas não encontrei. Ela diz que ama, mas a atitude não prova amor. Se você diz que ama, o seu amor tem que ser provado na obediência. Jesus disse que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não é só você dizer que ama o Senhor. Dizer, todo mundo diz, todo mundo posta versículos, todo mundo usa, né? Eu tô até agora aqui com um, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Às vezes você olha a pessoa com uma camisa aí com um versículo e pensa, fulano é crente. Mas você vai ver os frutos. Não tem frutos.
Tá? E aí, o que que acontece? Vou levantar-me agora, percorrer a cidade inteira, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não encontrei. Presta atenção, se você perde o tempo, se você perde a onda que Deus está fazendo, você vai gastar mais energia, vai desperdiçar mais recursos. Porque se ela tivesse levantado na hora que ele mandou, gente, é a questão do princípio da obediência. Se ela tivesse levantado na hora que ele mandou, ela não tinha se perdido dele. Por que ela se perdeu dele? Porque ele disse, venha, vamos, eu vou com você. Levante, posições, vambora. Ela faz o quê? Ela fica lá, quieta, na dela. Na hora que dá na telha, agora eu vou fazer de tudo, eu vou mover céus e terra. Só que agora tu vai ter que botar mais esforço, tu vai ter que botar mais energia, tu vai depender mais de entrega. O peso é maior, tá? Então, quando você entra no convite do rei, quando você segue o rei, quando você segue a voz do rei, e aí ele tem um negócio muito interessante que ele diz, olha, se você, a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas. Então, a primeira porta que a gente vai entrar nessa mentoria é a porta das ovelhas. Por quê? Porque há um conhecimento profundo e intenso acerca da porta das ovelhas. É um lugar de entrega, é um lugar de sacrifício. E na quarta-feira, a nossa live vai falar sobre isso. A porta das ovelhas. É a porta de acesso que te leva para a vida plena. Um lugar de entrar e sair e encontrar a abundância. Então, se você não consegue, se você não sabe, siga os passos. Tem os passos, meu Deus, tem os passos, siga os passos. Ele está dizendo, olha, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem juntas, as tendas dos pastores. O problema é que muitas das vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, como ela fez, eu vou me levantar, a gente tem um plano, a gente não apresenta esse plano para o Senhor e a gente quer fazer na força do nosso braço e aí quando dá errado a gente diz que, não dá certo, a cruz estava muito pesada, eu não dei conta. É porque, de repente, a gente não tem entendido a instrução direito, né? Às vezes a gente não conseguiu perceber o que Deus estava querendo que a gente fizesse. E aí, como a gente não obedece no tempo de Deus, quando a gente vai obedecer, a instrução já pode ter mudado. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E se você perde o tempo, você perde a onda. E se você perde a onda, você perde a direção e a instrução. E aí, quando você decide obedecer, quando dá na tua cabeça, você vai pagar o preço. É um preço maior, é um custo maior. Então, se você não quer, então depois ela começa a procurar, pergunta para um, pergunta para o outro, até que ela acha, tá? Até que ela acha o noivo. E aí, ela diz que o amado dela é perfumado com a mirra. Então, a nossa mentoria ela vai ser dividida em duas fases, tá? A fase da mirra, é a fase da preparação, é a fase da purificação, é a fase de alinhamento. E depois ela vai dizer que ele solta um excelente perfume. Por quê? Porque depois que a mirra, ela produz o efeito que precisa produzir, o natural, ela é produzir o cheiro suave de Cristo. E o cheiro suave de Cristo passa por essa fase de obediência. Então, na primeira fase da mentoria, o que a gente vai ver? A gente vai ver como confessar pecados, a gente vai ver como perdoar. A gente tem falado muito sobre perdão esses dias. E não tem como você acessar nada no reino espiritual sem perdão. Não tem como, tá? É um requisito básico para todas as coisas no reino espiritual. Então, se você ainda não conseguiu perceber que Deus está fazendo algo novo na sua vida, na sua casa, se você não percebeu ainda que Deus quer mudar completamente o teu destino, então essa mentoria não é para você. Agora, se você entende que você chegou num ponto em que não dá mais, que você precisa virar essa página, você precisa deixar o inverno, a tristeza, a dor, tudo aquilo que você perdeu lá no passado, então a mentoria é para você. Porque ela vai te alinhar numa nova visão, realmente, de quem é Deus. E de como você pode ser alimentada, suprida para viver a vida abundante que Deus tem para mim e para você. Deus tem vida abundante para todo mundo? Não, só para quem passa pela porta das ovelhas. São 12 portas que a gente vai passar ao longo de um ano. São 12 portas, são 12 requisitos. Por quê? Na Nova Jerusalém existem 12 portas. E essas 12 portas, cada uma delas fala de uma coisa. A nossa primeira porta, né, a porta das ovelhas é a porta de acesso, tá? Ela não vai contar como um mês. A primeira porta é a porta da visão e identidade, a porta de Rubem, que está estabelecida lá em Apocalipse. Então, a gente vai passar por essa porta da visão e da identidade restaurada. Então, a gente vai falar um mês inteiro sobre identidade, tá? Sobre identidade, quem nós somos. Porque lembra que ele precisou corrigir a visão dela, de quem ela era?
Para quê? Para que ela possa andar na dimensão de quem ela foi criada para andar. Então, eu e você também, nós precisamos passar por esse alinhamento da visão de quem Deus nos fez para ser. Então, se você recebeu o convite para ir até a sala do banquete, não hesite, porque o rei, ele quer ter intimidade com você. E esse nível de intimidade é para aqueles que temem o seu santo nome, é para aqueles que confiam que a bondade, a provisão, a misericórdia, a graça, o favor vem dos céus. Que você entenda que não é na força do seu braço, não é no seu plano, não é do seu jeito. Eu já vejo a mentoria sendo transformada de tudo aquilo que Deus já tinha me entregado, mas depois de hoje eu vi que tem coisas que você não pode negociar, que Deus não está disposto a abrir mão. E se eu não estou disposta a abrir mão também, então eu não posso andar com essa pessoa, né? A Bíblia vai dizer que como podem dois andar juntos se eles não estão de acordo, né? Ou eu me submeto ao acordo da aliança, ao contrato que foi estabelecido, ou a aliança ela não tem valor, porque é a quebra de contrato. E toda vez que há quebra de contrato, o que vai acontecer? Eu e você não vamos conseguir cumprir a nossa parte. Porque Deus, a gente não pode questionar Deus. Ele vai conseguir cumprir a parte dele. A questão é, será que eu vou conseguir cumprir a minha parte? E se eu não vou conseguir cumprir a minha parte, eu não devo nem começar, tá? Então, essa mentoria não é ideia minha. Eu nunca quis fazer ela, nunca quis, repito, já disse algumas vezes, porque é um tempo longo demais. Eu nunca nunca me lancei num projeto tão longo, tão grande, tão comprometedor. Mas eu estou muito disposta a ver até onde Deus vai nos conduzir nesse processo. E eu espero que você esteja comigo nessa jornada, porque enquanto a estandarte do Senhor estiver sobre a sua vida, e a Bíblia diz que o estandarte dele é o amor de Deus. Então, quando você conhecer o amor de Deus, no comprimento, na largura, na profundidade, na altura, todos os teus medos vão desaparecer. Todos os teus medos vão cair por terra. E aí você vai entrar no lugar de destino que Deus tem para ti. Deus, ele vai te conduzir nesse processo. Não sou eu, não coloque nenhuma expectativa em mim, porque todas as minhas expectativas, todas as minhas chaves estão em Deus, em Deus. Esse aqui eu recebi ainda agora, gente. Não era isso que eu tinha um outro texto preparado, eu já tinha estudado muito, eu já tinha muito material, mesmo, de verdade. Mas quando você decide, tá? É decisão, tá? Tudo com Deus é decisão. Quando você decide, você diz, Deus, estou aqui, faz o que o Senhor quiser. E aí ele vai te levar para esse lugar. Esse é um lugar de escolha, e é um lugar que ninguém pode colocar. Ela diz que no começo desse capítulo, ela pede muito, me leve com você, me leve com você. Só que o amor dela ainda não está purificado, ainda não está aperfeiçoado. É como aquele amor de Pedro, que é um amor fileu, não é um amor ágape. Ela quer muito, ela diz, olha, me leve lá para a sala. Deixa eu ler aqui para vocês, tá? Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como um perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Ela reconhece tudo que ele é. Então, leve-me depressa, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. Ela queria ir com o rei para os aposentos. E ele leva ela para onde? Para a sala do banquete. Eu fiquei me perguntando, por que para a sala do banquete? Por que ele não levou para os aposentos reais, para a Câmara das Núpcias, por exemplo? Ele leva ela primeiro para nutrir a alma dela, nutrir o coração dela, nutrir os pensamentos dela, nutrir a visão dela, para que depois ele possa levar ela para um outro nível de intimidade. Porque com Deus o conhecimento ele é gradual. À medida que eu vou conhecendo Deus, à medida que eu vou entrando no temor do Senhor, ele vai gerando um nível de revelação do seu caráter. Então aqui ele leva ela primeiro para o lugar da provisão. Vai suprir aquilo que antes era suprido pelo mundo. Lembra que a nossa primeira necessidade básica, a gente estuda isso, né? A pirâmide de Maslow, são as necessidades básicas de nutrição, de alimentação, de ter o corpo e as necessidades básicas primárias supridas. Então primeiro ele tira tudo aquilo que é apoio, né? Então geralmente quando a gente chega no Senhor, a gente chega cheio de muleta, né? Eu tenho meu emprego, eu tenho os meus títulos, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. E aí, quando você tem um encontro genuíno com Deus, a primeira coisa que ele faz é tirar as tuas muletas. Ele tira as tuas muletas para que você se apoie completamente nele. E aí, quando você se apoia completamente nele, ele te leva para esse lugar.
esse lugar aonde nada e nem ninguém mais importa. Você já não se importa mais com críticas, né? Eu lembro que a primeira live que eu fiz, meu Deus, como eu tinha medo. Como eu tinha medo das críticas. Eu disse, meu Deus, tanta gente sabe mais do que eu, o que eu vou dizer pra esse povo? E aí, por medo dos homens, o temor dos homens te leva a desobedecer a Deus. Tá? Então, quando você começa a ter o temor do Senhor genuíno no teu coração, o medo dos homens já não faz a menor diferença. Por isso que Jesus vai dizer, olha, não temam o que o homem pode fazer. Ele pode matar o teu corpo, mas é só isso que ele pode fazer. Tema aquele que depois de matar o teu corpo pode te lançar no inferno. Você não gosta de ouvir isso sobre Deus, mas o que Jesus estava falando era sobre Deus, não era sobre o diabo. O diabo não tem poder de jogar ninguém no inferno. Você sabia disso? Só tem duas pessoas que podem te jogar no inferno. Uma delas é Deus e a outra é você mesmo. Se você desobedecer os mandamentos do Senhor, você se condena, se autocondena, porque a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Então você pode se jogar no inferno. Deus pode te jogar no inferno se você não confessar o seu pecado, mas o diabo não tem esse poder sobre a tua vida. Então se lembre disso, que ao obedecer o comando do Senhor para a tua vida, isso vai te levar a um lugar de provisão, proteção, cuidado, mas também de salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude, que você fique firme e entre de cara, tá? Nessa nova estação. Chegou a primavera, a melhor de todas as estações, um tempo de graça, um tempo de favor, onde você vai ver a abundância de flores, de frutos e tudo aquilo que foi gerado nas estações passadas vão começar a se manifestar. Agora, se você não tem clareza de que frutos, de que sementes você plantou, você precisa começar a preparar o seu coração, porque a fase de deserto é certo que vai cobrar um preço das sementes lançadas, mas você tem a oportunidade a partir daqui, a partir de hoje, a partir da sua nova decisão, você pode entrar nesse lugar de começar a plantar novas sementes, e daqui a um ano, olha só, daqui a um ano, você vai ter uma colheita completamente diferente. Amém? Você crê assim? Pai, nós somos gratos a Ti. Nós somos muito gratos, Senhor, a Ti, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pelo Teu Espírito Santo. Meu coração é grato ao Senhor, porque nós sabemos que Tu és Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, e não há ninguém, Senhor, que seja maior que o Senhor. Pai, nessa tarde nós queremos consagrar a Ti o nosso dia, queremos consagrar a Ti, Deus, tudo o que temos, tudo o que somos. E nós lançamos fora, Senhor, todas as nossas muletas, todas as nossas estruturas fixas. Nós abrimos mãos e como Pedro, Senhor, nós decidimos sair do barco e confiar na Tua palavra e andar sobre as águas contigo. Nós queremos nos levantar, nos posicionar para esse novo tempo que o Senhor está preparando um exército cheio de mulheres com vida, com fé, com verdade, que se alimentam do Senhor, no secreto, em intimidade, e que andam no temor do Senhor todos os dias das suas vidas. Pai, toma de conta da nossa casa, dos nossos negócios, de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que teremos, de tudo aquilo que somos e tudo aquilo que seremos. Senhor, está em Tuas mãos para o bem, porque o Senhor tem planos de paz ao nosso respeito e nós escolhemos dizer sim, Senhor, para esta nova fase e entrar com o Senhor nessa nova estação. Nós te convidamos, Senhor, a nos guiar em cada passo e consagramos a Ti essa mentoria, Deus, para que ela venha ser de fato um divisor de água nas nossas vidas e que o nome do Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a grandeza, todo o poder, tudo aquilo que Te é devido por quem Tu és, o Deus de toda a terra. Fica conosco nesse dia e o Teu nome seja bendito para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, Deus nos dê graça, Deus nos sustente e que você seja cheio de toda a graça, de todo favor de Deus. E nós nos vemos amanhã, se Deus assim permitir, 1h30 aqui na nossa segunda live. Amanhã nós vamos entrar no novo tema, já vamos nos aproximando mais daquilo que a gente vai ver ao longo aí das 52 semanas. Gente, são 52 semanas. Deus nos ajude. Até a próxima.